Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Sardônica, parte 2. O ônix representa a disposição do homem, parte 2. Na passagem de Gênesis não há menção sobre o reino animal porque a redenção ainda não era necessária, porque a queda não havia ocorrido. O bdelho não aparece mais na Nova Jerusalém. Por quê? Porque já havia uma queda, deveria haver a morte de um cordeiro. Por outro lado, o ônix aparece. A primeira pedra preciosa do reino mineral que aparece na Bíblia é o ônix. Ouro aparece, como alguém diz, ouro, a natureza divina. No meio aparece o bdelho e no final aparece o ônix. Deus está sintetizando seu plano com esses três exemplos. Deus fornece de sua parte o ouro, a natureza divina, temos que fornecer o que o ônix oferece. Maleabilidade. E entre o ouro e o ônix está o bdelho, que é aquela relação que naquela época era de tipo vegetal. O homem estava no jardim do Éden, ele podia comer da árvore da vida, isso não tinha sido proibido a ele, depois do pecado foi proibido e a morte do cordeiro foi necessária para que houvesse comunicação novamente. Enfim, o bdelho já era como se anunciando a necessidade de redenção porque o bdelho é produzido ferindo a árvore, então ela secreta aquela resina que endurece e se torna preciosa, que é o bdelho. Aparece entre o ouro e o ônix. Ouro é o que Deus faz, o que Deus fornece, ônix é a maleabilidade que o homem deve ter. Observe que o rio que abastece o homem com água é o mesmo rio que o leva ao precioso, o rio que te dá. O homem que bebe. O rio que o leva até onde encontrará materiais com os quais Deus fala, pois esses materiais têm significado na Bíblia. Ouro nos fala da natureza divina. É por isso que a arca aparece coberta de ouro por dentro e por fora, aparece no castiçal e em outros instrumentos do templo. Portanto, quando o rio que nos dá de beber no jardim do Éden nos leva para onde há ouro, é como se Deus quisesse conduzir o homem ao seu propósito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certamente, para o homem ser imagem de Deus, Deus deve habitar no homem, ele deve se configurar no homem. Mas para que Deus viva no homem, o homem tem que receber Deus e se permitir ser configurado à imagem de Deus, de modo que o ouro representa a natureza de Deus, o ônix representa a disposição do homem, e o bdelho significa a relação de trabalho entre os dois, assim como Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cristo é a árvore da vida que separa o precioso, que traz Deus ao homem. A primeira pedra que aparece é o ônix. Está logicamente incluída a sardônica, que é uma das espécies do ônix. A sardônica é um ônix com vermelho e branco, porque a cornalina é vermelha, é por isso que o ônix é chamado de sardônico ou sardônica, isto é, um ônix com faixas vermelhas com branco. Tudo que se aplica ao ônix se aplica à sardônia, assim como o que se aplica à ágata se aplica à calcedônia. Na primeira menção não há nenhuma outra pedra mencionada ainda. Sim, depois deve haver diferentes pedras que aparecem na estrada, e muitas pedras aparecem na Bíblia. Finalmente, no Apocalipse essas pedras também aparecem. O que me impressiona é precisamente isto. Que a primeira pedra que aparece é o ônix. Deus está falando conosco. Existem outros versos onde o ônix também é destacado em outras pedras preciosas. Ônix e outras pedras preciosas no templo. Vamos ver outros versículos onde somos informados sobre o ônix. Vamos a 1 Crônicas 29. Vamos ler os primeiros versículos. Quando olhamos o contexto, vemos que no capítulo 28 diz que Salomão sucedeu a Davi. Quem é Salomão? Salomão é filho de Davi. O que Salomão teve que fazer? Construir uma casa para Deus. Deus havia dito a Davi: Davi, você derramou muito sangue, você não vai construir uma casa para mim, mas seu filho, que vai nascer de você, ele vai construir uma casa para mim. Isso significa que Salomão é uma figura do verdadeiro filho de Davi que é Cristo, e o templo que Salomão construiu é uma figura da igreja que é o corpo de Cristo.
Salomão construindo o templo é uma figura de Cristo construindo a igreja. Então, nesse contexto, onde Davi está passando instruções a Salomão, lemos no capítulo 29 de 1 Crônicas. Depois disso o rei Davi disse a toda a assembleia: só Salomão, meu filho, Deus escolheu, porque Davi teve muitos outros filhos, inclusive alguns antes, e depois outros, mas aquele a quem Deus escolheu foi Salomão, e ele é jovem e tenro, e o trabalho é grande, porque a casa não é para o homem, mas para Yahvé, Deus. É por isso que é um ótimo trabalho. Eu com todas as minhas forças preparei para a casa do meu Deus. Ouro para as coisas de ouro, prata para as coisas de prata, bronze para as coisas de bronze, ferro para as coisas de ferro e madeira para as coisas de madeira, e agora ele começa a mencionar pedras preciosas, e a única que ele menciona pelo nome próprio é ônix. As outras são englobadas pelo título pedras preciosas, a única que se destaca entre todas e aquela que é mencionada pela primeira vez é ônix. E pedras de ônix, pedras preciosas, pedras pretas, pedras de várias cores e todos os tipos de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Esses foram os materiais que Davi preparou para a casa de Deus, mas você percebeu que, como no Gênesis, nenhuma das outras pedras é mencionada pelo nome e a única que aparece mencionada depois do bdélio, que é de origem vegetal, entre as pedras minerais é o ônix. E agora aqui ele está mencionando diferentes tipos de pedras, ele menciona cores diferentes, ele menciona pedras preciosas em geral, ele menciona pedras pretas que existem de vários tipos, mas a única que ele menciona pelo nome e aquela que ele menciona primeiro é o ônix. Aqui, novamente, o ônix mencionado pela primeira vez aparece aqui. O ônix é maleável e ajuda a esculpir outras pedras. Deus está demonstrando uma predileção especial pelo ônix. Qual é a característica do ônix? É a pedra preciosa mais maleável, a que mais se deixa trabalhar, a que se submete, como dizem, às mãos do artesão para ser talhada. É por isso que Deus manifesta essa preferência pelo ônix. Existem pessoas que nunca se permitirão ser tratadas por Deus. Você se lembra do que Deus disse a Noé antes do dilúvio? Ele disse: meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Gênesis 6:3, significa que o espírito do Senhor está constantemente contendendo com o homem, é por isso que ele diz: ele não contenderá para sempre. Ele é o oleiro que tenta fazer do homem alguma coisa, mas se o homem não se deixa esculpir, se o homem não se submete à obra de Deus, Deus acaba com ela e diz: o meu espírito não contenderá para sempre. Eu lido com você, mas não para sempre, apenas até certo ponto. Se você não se submeter ao tratamento, fica no meio. Agora, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, a pedra preciosa que Deus deseja fazer é o homem. Irmãos, quando vemos um irmão ou irmã, essas são as pedras preciosas que Deus está fazendo. Cada irmão que você vê é alguém que Deus está trabalhando como uma pedra preciosa, mas há pedras preciosas que são difíceis de cortar. Por outro lado, o ônix não é apenas o mais maleável, mas vou lhe contar outra característica do ônix. O ônix serve para reforçar outras pedras que podem quebrar durante o corte. Por exemplo, eles estão esculpindo a opala. Para que a opala não se quebre quando a esculpem, colocam uma folha de ônix por baixo e a opala pode ser esculpida graças ao apoio do ônix. Significa que o ônix não só é maleável, mas também ajuda a sustentar o trabalho dos outros, de modo que os outros também são esculpidos. Uma opala pode quebrar, é muito frágil, é muito bonita, mas é uma pessoa que você não pode tocar porque quebra. Então Deus tem outros que são como ônix, que são colocados sob ele e o sustentam, e que são semelhantes, mas diferentes. Então ele pode ser tratado como opala, graças ao ônix. Ônix é alguém que envia e ajuda outros a enviar, e por ser uma pedra que pode ser trabalhada, Deus a escolheu de uma maneira especial. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da sardônica, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.